Eu queria saber de você aí de casa. Se você era uma pessoa ciumenta, eu disse que não valia mentir, tá? Vamos ver qual foi o resultado de quem participou? Olha, 65% assumiu que é uma pessoa ciumenta. 35% disse que não. Ou seja, não foi tão... Mas é quase o dobro, né, gente? Foi quase o dobro. Pelo menos foram sinceros, né, Jana? Bem Porque honestas. Tem gente que diz que não é e é, bem né, honestas, Jana? Bem honestas. Muito bem, é isso mesmo. Uma das coisas que a gente fala muito aqui é que para mudar eu preciso reconhecer que eu tenho alguma dificuldade. Se eu não reconheço, eu não preciso mudar. Então, que bom que essas pessoas entendem isso. E aí a gente precisa separar também, Fernandinha, que tem o ciúme que a gente está falando, que é um ciúme típico e que não é patológico e que a pessoa sente, mas não tem um comportamento disfuncional, e que tem o ciúme que aí já é um problema para a relação e que precisa ser cuidado. Às vezes o acontecimento da relação muda o nosso comportamento. Por exemplo, essa telespectadora diz que já foi traída várias vezes. Então hoje o esposo sai com os amigos e jura para ela que está só bebendo com os amigos, só que ela não confia mais. O que é que eu faço? Hoje eu sou muito ciumenta. É importante a gente pensar assim, que ela decidiu ficar com esse marido, com o casamento e tudo. E se houve aí um perdão, uma decisão, escolha, esse ciúme está fazendo mal a ela mesma, né? Então, se a escolha foi essa e ele está garantindo que não está fazendo a mesma coisa, então que coisa boa que vocês decidiram isso e que estão juntos. Cada um se responsabiliza individualmente pelo seu comportamento. Ela pelo dela e ele pelo dele. Não dá pra gente cuidar do comportamento do outro, né, Fernandinha? Uhum. Então, o que ela precisa entender é: escolhi, é isso que eu quero fazer, então, para viver bem com essa minha escolha, eu tenho que resolver esse meu comportamento de ciúme. Porque como é que ela vai viver nessa situação achando que está sendo sempre traída, né? Agora, o que é que a gente precisa? É que eles formem um pacto, os dois, que possam conversar sobre isso e que ela fique assegurada que o comportamento mudou. É sobre isso, tá? Agora, tem mais, Elaine. Me dá aqui a próxima. As telespectadoras estão participando bastante, colocando aqui as suas situações, e a gente não fica dizendo aqui o que é para fazer. A gente traz luz aqui para você pensar direitinho sobre o que você decidiu, né, Jana? Que acaba sendo uma decisão de continuar, né? Verdade. Sou tão ciumenta que eu vejo coisas até onde não tem. Essa é uma ciumenta clássica, né? Essa é a pessoa que realmente está assumindo que ela termina criando coisas pelo medo de perder. Aí a gente tem duas questões. Primeiro, ela precisa cuidar um pouquinho da autoestima dela, gerar segurança, entender por que ela se vê desse jeito. E segundo, ela precisa avaliar as escolhas. A gente chama de química esquemática. Tem gente que escolhe o mesmo padrão de homem, que é um padrão que pode ter aí um caminho de traição. Ela precisa ver essas duas questões, porque aí ela pode considerar que se a escolha está sendo assim, ela vai ter recorrente ciúme. E se tem a ver com ela precisa melhorar a autoestima. Outra coisa importante que a gente está trazendo aqui é quando você consegue enxergar que você já está vendo coisa onde não tem, já entende que é um caminho para você percorrer, né, Jana? Isso. Não é sobre o outro, é sobre você mesma. Isso mesmo. Tem mais. Boa tarde, meus amores. A gente já adorou, né? Eu era louca de ciúme, mas hoje eu tô equilibrada. Eu já sofri muito com o ciúme do meu esposo quando eu trabalhava. Hoje ele é de boa, mas eu confesso que é porque eu não trabalho fora, eu estou sempre em casa. Será mesmo que é por conta disso, né, Jana? É como se ela... Assim, eu não entendi muito bem, não. É que ela era louca de ciúme, só que hoje ela tá mais equilibrada. Tá. E ela disse também que já sofreu com o esposo dela, que tinha muito ciúme dela também, só que agora ela tá em casa. Então é como se ele tivesse ciúme porque agora não tivesse mais ciúme, porque agora ela tá dentro de casa. Peraí, entendi agora. Ela botou a situação dela e o dela. Ela tinha ciúme porque ela trabalhava fora. Isso. E ela também tinha ciúme dele, né? Assim? Aí agora ele não tem mais ciúme dela porque ela não tá mais trabalhando, e aí tá guardadinha dentro de casa, né? Isso realmente diminui o ciúme. E ela também se equilibrou em relação ao ciúme dele. Então, talvez os dois tenham evoluído, amadurecido nessa relação. Essa questão de sair do trabalho das mulheres e dos homens, Fernandinha, foi muito bom ela trazer isso. Antigamente, eram os homens que saíam de casa para providenciar a questão financeira para casa. E as mulheres ficavam sempre em casa. Então, eles tinham maior liberdade.
com a ascensão da mulher no mercado de trabalho, eles ficaram, de uma certa forma, num peso igual. Tanto eles saem quanto elas saem. E aí a oportunidade realmente também é igual. O que a gente precisa entender é que a oportunidade não leva a pessoa a trair, mas sim a escolha que a pessoa faz. Quando a gente trata de ciúme, muitas vezes a gente precisa, e a gente tem falado sobre isso aqui, que há situações na relação, Jana, que estabelece o ciúme que antes não existia. Porque aí não é um ciúme pelo medo só de perder. Foi um gatilho, por exemplo, de uma traição, de uma quebra de confiança. Sim. E esse próximo relato também tem a ver com isso. Boa tarde, Fernandinha. Eu tenho ciúme sim, e eu assumo, principalmente depois das provas que eu tive. Eu não confio, mas também eu não acabo o meu casamento por conta de aventuras. Eu não consigo me controlar. Olho tudo mesmo que ele faz. Seria obsessão? A primeira pergunta que ela precisa fazer a ela mesma é qual é meu objetivo com esse comportamento, né? Porque ela diz assim, eu não acabo, mas olho tudo. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai ficar ansiosa, vai gerar um certo nível de adrenalina. E o que é que acontece, Fernandinha? Você já viu aquelas pessoas que são viciadas em adrenalina? Sim. Que pulam de paraquedas, que fazem coisas assim nesse estilo? Então, essa adrenalina de olhar, de saber se ele está traindo, de buscar informação, isso pode gerar um certo vício, mesmo que seja um perigo para ela. Então, a primeira coisa que ela precisa entender é qual é meu objetivo com esse comportamento. Se eu não vou acabar meu casamento por conta dessas aventuras, não sei qual é o sentido. Né? Se não vai acabar por conta das aventuras, para que procurar as aventuras, né? Isso gera sofrimento, né? Irritação, estresse, então... Pensa direitinho sobre veja isso. Veja suas né? escolhas aí. Dá tempo mais um, Elaine? Sério? Não dá, meu Deus! Mas Janaína tá nas redes sociais, Janaína GFW, lá tem um conteúdo muito legal. Já tem postagem sobre ciúme? Tem. Pronto, então você vai lá, segue Janaína e você vai acompanhar as postagens diversas que ela tem e refletir direitinho sobre as suas escolhas, tá? Jana, obrigada por mais uma semana. Eu que agradeço, boa semana, com chuva, todos. Cuidado para todo mundo aí. É sobre isso, cheiro gatona. Semana passada saiu mais uma moto sorteada no Nordestão de Prêmios e o Erli foi lá